ponto o poder público deve se empenhar para garantir conforto a turistas e moradores que frequentam o litoral. No Rio Grande do Sul, a construção e a manutenção de quiosques tem gerado polêmica. São estabelecimentos que estão aqui consolidados há 50 anos, há mais de 50 anos no nosso município, que não vem tendo nenhum dano ambiental comprovado. Houve uma retirada do cordão de dunas frontais, justamente para fazer a instalação daquela estrutura de alvenaria. No Rio de Janeiro, a modernização das estruturas deve seguir regras rigorosas. E o programa de hoje começa falando sobre adoção. Por que alguns pais ainda precisam brigar na justiça para ter direito à licença paternidade? O FIA é Legal começa agora. Em todo o país, cerca de 35 mil pessoas estão de portas abertas para a adoção. Na outra ponta, quase 6 mil crianças e adolescentes sonham com o dia em que serão escolhidos. Assim como pais e mães biológicos, quem decide adotar também tem direito de ficar afastado do trabalho por um período. Em 2013, a legislação passou a dar o mesmo tratamento à mulher e ao homem em relação à licença maternidade. E mais, o auxílio agora independe da idade da criança. Isso quando o interessado é segurado da Previdência Social. No caso de servidores públicos federais, nem sempre o direito ao afastamento de 4 meses é concedido de forma tranquila. No Recife, 70 crianças e adolescentes esperam pela adoção. Enquanto isso, 240 pretendentes a pais ou mães aguardam para realizar o sonho de ter um filho. A conta não bate e a explicação é simples. A maioria das pessoas dispostas a adotar impõe restrições que dificultam o processo. A principal delas é quanto à idade. Maior interesse é por crianças entre 0 e 3 anos, mas 60% dos jovens que vivem em casas de acolhimento já passaram dos 12 anos. Existe uma incompatibilidade com o desejo dos pretendentes e a realidade que a gente tem nas casas de acolhida. Eu acho que eles têm muito preconceito, uma pré-ideia do que é essa criança de 4, 5, 6 anos. Que quando eles entram em contato, eles entendem, é uma criança, né? As pessoas têm muito receio de como é que elas viveram, do que é que elas vão trazer, a bagagem que as pessoas chamam. Um desafio que este homem decidiu enfrentar ao adotar uma criança de 4 anos. Eu percebi já nos primeiros dias que ele era uma criança extremamente agressiva. Então, a agressividade dele eu entendia que era por conta da gestação, dos problemas de gestação que eu fiquei sabendo que existiram depois, durante o processo, e também por conta de ser uma criança criada em orfanato. O anonimato é uma forma de preservar a identidade do filho e, assim, não prejudicar o longo processo de adaptação, um cuidado que tem dado resultados. As mudanças são paulatinas e elas vêm ocorrendo, e é visível isso. Tanto na escola quanto na minha família, é muito visível. Assim que recebeu a certidão de nascimento do filho com o próprio nome escrito, o pai respirou aliviado. Mas ele sabia que uma outra etapa, ainda mais complexa, estava por vir. Era preciso estabelecer laços afetivos, a partir da convivência diária. Para que ele se sinta seguro, para que ele se sinta amado, para que eu possa demonstrar a ele que realmente ele é meu filho e que ele me aceita como pai inteiro. E foi por isso que o servidor público federal decidiu entrar com o pedido de licença maternidade extensiva para pai solteiro. As primeiras tentativas foram feitas na esfera administrativa do órgão onde trabalha, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Depois de muita demora, veio a resposta. O pedido foi negado. A Sudene ela não poderia ter respondido de outra forma, porque ela não tem o condão, o poder de decidir fora do texto da lei. Ela está tratando de licença paternidade, de adoção de maior de 1 ano, criança de 4 anos, ela tratou desta forma. A lei que rege as normas do serviço público deixa claro: o período de concessão da licença remunerada varia conforme a idade da criança. Se ela tiver até 1 ano, a servidora poderá ficar 3 meses afastada do trabalho. Se o filho for mais velho, o tempo de licença cai para 1 mês. Mas a regra se refere apenas às servidoras, no feminino. Os homens só têm direito a 5 dias de licença paternidade.
Diante da negativa da Sudene, a saída encontrada pelo servidor foi procurar a Justiça Federal. E deu certo. Uma decisão inédita no país garantiu ao pai o direito a 6 meses de licença. Até então, o benefício só havia sido concedido nesses moldes a mães solteiras e casais homoafetivos adotantes de crianças com menos de 1 ano de idade. Nós consideramos que essa diferenciação entre o prazo limite de gozo da licença para o menor filho biológico, sendo diferenciado e inferior em relação àquele prazo para o filho adotivo, seria algo inconstitucional, porque não estaria amparado no princípio da isonomia, no princípio da igualdade, ou seja, da necessidade de tratar aqueles que estão em situação semelhante de forma equânime. Para o juiz federal que analisou o caso, o período de dedicação exclusiva dos pais é essencial para a adaptação da criança ou adolescente. Ele afirma que o bem-estar do jovem deve ser colocado em primeiro lugar, acima inclusive do modelo de família escolhido. A ideia da licença, tanto para o pai quanto para a mãe, é permitir essa aproximação, especialmente no caso da adoção, que é essencial para formar laços, para garantir uma formação de um vínculo afetivo. Seguindo os passos do pai, o menino não solta a mão dele durante a caminhada pelo parque. Se antes as reações da criança eram de agressividade, agora as respostas são dadas com risadas e carinho. Características que o servidor público garante ficaram mais fortes durante o período que passou em tempo integral ao lado do filho. Já a licença maternidade para mães biológicas é um direito consolidado no Brasil desde 1948. Com o passar das décadas, a legislação evoluiu e o bem-estar da criança foi colocado em primeiro plano. Mas mesmo depois de tanto tempo, ainda existem brasileiras que desconhecem esse benefício. Eu estou falando principalmente de trabalhadoras rurais. Na reportagem de Eliane Virtman, você vai entender as regras para a concessão da licença e quais os caminhos possíveis para mães que, por falta de informação, perderam o prazo para dar entrada no pedido. A vida em movimento. E quanta agitação traz uma vida nova. Muda muita coisa, né? Tanto emocionalmente como psicologicamente. Desde a estrutura física da casa até a adaptação, né? Com tudo. A minha alimentação mudou completamente. Mudanças também na rotina de trabalho. A massoterapeuta conta que está conseguindo se dedicar em tempo integral ao primeiro filho. E essa tranquilidade estampada nos rostos de mãe e filho tem explicação. Além do carinho e do apoio da família, Maria do Rosário sempre teve a certeza de que receberia o salário maternidade. Eu acho muito importante, porque dá um respaldo muito grande, né? Com relação, porque é a famosa história, né? As contas nunca param, então a gente tem aquela segurança de que 4 meses você está podendo contar com aquele dinheirinho que você sempre contava, né? Todo mês. O salário maternidade é um direito garantido a todas as trabalhadoras que contribuem para a Previdência. O valor do salário é integral. São 120 dias de pagamento que podem ser contados a partir do 9º mês de gestação. Dependendo do caso e da negociação com o empregador, o benefício pode ser estendido por mais 60 dias. A contribuinte individual, ela deve ter uma carência, deve ter um número mínimo de meses, ela deve ter 10 meses que ela tem que contribuir para ter o direito. Já no salário maternidade da segurada empregada urbana, ela não precisa ter carência, basta que ela tenha o contrato de trabalho em aberto. Mulheres que vivem e tiram sustento do campo também têm direito ao salário maternidade, desde que comprovem a atividade rural. No caso das trabalhadoras com carteira assinada, o requerimento para a concessão do salário maternidade é feito pelo próprio empregador. Nas outras situações, a interessada deve procurar uma agência da Previdência Social. O pedido pode ser feito até 90 dias após o parto. Quem perde esse prazo costuma ter dor de cabeça. Muitas mulheres acabam tendo que acionar a justiça para resolver a situação. Nos tribunais, a vitória certa é que, por lei, o direito a esse tipo de benefício só prescreve depois de 5 anos. É um prazo
fixado pela Lei de Benefícios da Previdência Social, no qual todas as ações para haver prestações de benefícios previdenciários prescrevem. É um prazo comum também para toda a fazenda pública. Se o pedido de licença maternidade não for feito em 5 anos, aí sim não há alternativa. É o que explica este desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele usa como exemplo a história de uma moradora de Minas Gerais, que resolveu pedir o benefício quase 6 anos depois de dar à luz. Segundo o magistrado, este e outros casos que vão parar na justiça são de trabalhadoras rurais que desconhecem direitos básicos. Talvez nas relações com outros trabalhadores rurais se tome conhecimento de que a mãe tem esse direito de buscar esse benefício previdenciário. E aí faz 1 ano, 2, é muito comum aqui nós vemos ações depois de 3, 4 anos e em alguns casos com mais de 5 anos. Maria do Rosário sabe o quanto o salário maternidade é importante. Com o benefício garantido, fica mais fácil até fazer mais planos para o futuro. Mais para frente eu pretendo ter mais um, né? Aí vamos ver com o pai. Moradores de um prédio histórico no centro de São Paulo lutam para garantir a preservação do patrimônio e para manter condições dignas de moradia. O edifício foi restaurado com dinheiro público, passou por reformas há cerca de 5 anos, mas problemas estruturais ainda causam muita dor de cabeça. Quem mora ou já visitou a capital paulista não vai demorar muito para reconhecer este bairro. Na região, há vários teatros, museus e espaços culturais. O Centro Histórico de São Paulo, ele é relevante em muitos aspectos. É aquele em que o Estado investiu mais intensamente, tem mais praças, parques, monumentos históricos, e ele está absolutamente servido de infraestrutura. Ele tem um conjunto muito grande de estações de metrô, por exemplo. Ele é um lugar onde as pessoas encontram trabalho, lazer, oportunidade de educação. É a parte mais completa da cidade. Caminhar pelo centro de São Paulo é uma boa opção também para conhecer a história da cidade, que pode ser contada pelas construções antigas. O Riscala Jorge é um exemplo. Aquele prédio ao fundo foi construído na década de 40 para ser um hotel. O edifício, de 17 andares, tem o mesmo nome da rua, em homenagem a este imigrante sírio. Mas a intenção inicial de hospedar a alta sociedade brasileira não foi para frente. O edifício Riscala Jorge, assim como um conjunto de edifícios naquela região, no Vale do Anhangabaú, ele foi construído na primeira metade do século XX para acomodar usos das elites. Era um hotel de luxo, assim como vários naquele espaço da cidade, e que a partir da década de 60, com uma retirada das elites da área central, acaba ficando vago por falta de demanda. Tombado pelo patrimônio histórico, o prédio foi restaurado pela Prefeitura de São Paulo há mais de 10 anos. Na época, o governo estadual lançou em parceria com a Caixa Econômica o Programa de Arrendamento Residencial, o PAR. Muitos edifícios abandonados foram transformados em moradias populares para famílias de baixa renda. Dona Eusanira está entre as beneficiadas. Mas o que era para ser a realização de um sonho, em pouco tempo, virou pesadelo. Eu me decepcionei. Foi muito sofrimento, porque você ficar em um lugar que não tem luz, você passar 2 meses sem luz, sem água e sem gás. Você ali, eu me machucava à noite, né? Eu tinha que ir ao banheiro, eu comprava água mineral para tomar banho. O antigo hotel hoje tem 167 apartamentos de 30 a 45 metros quadrados. Uma estrutura com falhas graves. A arquiteta Cleide, que se recupera de um transplante de medula, conta que as infiltrações são frequentes e o gás encanado não funciona como deveria. Ela precisou trocar o fogão pela panela elétrica. Nesses 12 anos voltou o gás, que também tá ruim. Foi infiltração, telhado quebrado, né? Tinha muito alagamento quando chovia lá embaixo, ainda é assim.
né, que fica um cheiro muito forte. E aí também eu não posso ficar usando muito elevador quando chove. Então tem esses problemas que ainda existem. Diante da falta de providências por parte da Caixa, os moradores iniciaram uma briga na Justiça. O banco chegou a fazer um acordo com o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, se comprometendo a consertar as falhas estruturais. 3 anos depois, uma perícia judicial constatou que as condições de moradia continuavam precárias. Cleide não se conformou e entrou com uma nova ação na Vara Federal em São Paulo. E deu certo. Ela foi a primeira moradora a ser indenizada por danos morais. O imóvel não foi adequadamente estruturado, reformado para atender a moradia de pessoas. Então, esses problemas geraram insatisfação para diversos moradores, inclusive a moradora que ingressou com essa ação. É uma ação de indenização por dano moral, acumulado também com o pedido de ressarcimento de valor de IPTU. É uma coisa assim que ainda não tive nesses 12 anos, que é uma coisa bem demorada. Porque é um prédio que a gente vê, todo morador que está aqui, eles gostam daqui. Além de garantir moradia digna, a reforma e a manutenção do edifício contribuem para a preservação de uma área importante e estratégica para quem vive em São Paulo. É bom tanto para as pessoas que têm oportunidade de viver nas áreas mais infraestruturadas da cidade, perto das boas oportunidades da cidade, perto da infraestrutura de serviços, da rede de transporte, do metrô, quanto para a própria cidade. Mais gente morando constrói ruas mais seguras, constrói um comércio mais vibrante e mais ativo. É bom para todo mundo. Quem conhece o Rio de Janeiro e já passeou na orla da cidade, sabe que entre o calçadão e a praia existem dezenas de quiosques. As estruturas têm autorização para funcionar, mas a reforma de alguns pontos foi questionada nos tribunais. Em Ipanema, por exemplo, as obras de modernização chegaram a ser suspensas. São 45 quilômetros que compõem a área de lazer mais procurada do Rio de Janeiro, a praia. Nas areias, o comércio ainda é território dos vendedores ambulantes. Já no calçadão, conseguir a autorização para construir um quiosque é bem mais complicado. Por ser uma área pública, o direito de uso do espaço precisa ser concedido ou licenciado pela Prefeitura do Rio. Feito o licenciamento, aí é que ele pode iniciar a construção dos quiosques. E aí ele é fiscalizado pelas gerências técnicas regionais ou pela patrulha ambiental. Se ele não estiver cumprindo com aquilo que foi licenciado, a obra pode ser embargada e paralisada até que ele cumpra exatamente o projeto. No Rio, os 309 quiosques da orla são administrados desde 1999 por uma empresa privada. Ela venceu a licitação para assumir essa tarefa com exclusividade por 25 anos. Uma das primeiras providências tomadas naquela época foi a criação de um projeto para substituir as estruturas por outras maiores, com espaço para depósito e banheiro subterrâneos. A Fundação Estadual de Engenharia de Meio Ambiente, a FEEMA, emitiu a licença de instalação autorizando as obras. O documento dispensava o estudo de impacto ambiental. E isso aí foi um entendimento que nós discordamos e discordamos até hoje, até porque a construção desse projeto ela implica são 220 metros quadrados de área construída em faixa de areia. Diga-se passagem, a Praia de Copacabana é uma APA, área de proteção ambiental, ou seja, então só por si só já entendemos que era necessário haver esse relatório. As críticas pela falta de estudos detalhados se transformaram em uma ação judicial. A intenção de pelo menos parte dos moradores era anular o termo de concessão firmado entre a prefeitura e a empresa. Mas a resposta da justiça foi diferente. Nos tribunais, a dispensa do relatório foi considerada correta e a reforma dos quiosques seguiu em frente. Em 2005, os primeiros quiosques com o novo modelo começaram a ser inaugurados em Copacabana. Houve uma outra ação popular.
A Justiça Federal chegou a conceder uma liminar suspendendo as obras até que o IBAMA fizesse o licenciamento das alterações. Mas a empresa recorreu e, em segunda instância, os desembargadores do Tribunal Regional Federal suspenderam a liminar e extinguiram o processo. A explicação é que o mesmo assunto já havia sido discutido 5 anos antes, quando o primeiro questionamento chegou à Justiça. Hoje, 46 quiosques já foram substituídos. O subsecretário municipal de Meio Ambiente garante que as intervenções são fiscalizadas com frequência. Nós já tivemos embargo na praia de Copacabana com relação aos coqueiros que foram retirados sem autorização. Outros teve problemas com a questão do transplantio. Os coqueiros poderiam ser retirados, mas teriam que ser transplantados imediatamente para o local determinado dentro da praia e que não foram feitos de forma adequada. Isso tudo gerou embargo de alguns quiosques quando estavam sendo feitos na praia de Copacabana, até que fosse encontrada uma solução. Um rigor que interrompeu o processo de modernização na praia de Ipanema. A empresa queria alterar o lugar das estruturas e mexer na vegetação de restinga. Até que uma alternativa seja encontrada, as obras não podem começar. Já a reforma no Leblon foi autorizada. A Associação de Moradores do bairro vê com bons olhos a iniciativa. A empresa teve todos esses anos o cuidado necessário, né, porque as exigências são muito pertinentes e quando ele cumpre essas exigências, chega um momento que esgotam as possibilidades de se contestar, de recursos. Por isso ele está passando por todos os trâmites. Em pelo menos um aspecto, todos concordam. O respeito ao meio ambiente deve ser uma das prioridades. Isso é importante porque nós temos problemas ambientais sérios. O mundo já ultrapassou a sua curva hoje de consumo das nossas matérias-primas. Cada vez mais se fortalece a questão da Secretaria do Meio Ambiente, cada vez mais a legislação tende a apertar mesmo para que as pessoas não queiram fugir. E isso é importante, porque a gente tem uma responsabilidade grande para deixar para as gerações futuras, né? Mas muitas vezes o rigor das leis é simplesmente ignorado. E não faltam exemplos desse desrespeito, principalmente em cidades longe das capitais. No Rio Grande do Sul, construções nas faixas de areia são uma ameaça à vegetação nativa. E acredite, estão mudando a paisagem das praias. Fechar o cerco ao comércio irregular e aumentar a fiscalização nos quiosques já instalados é hoje um desafio para os governos locais. Eu acho muito cômodo. Pra nós aqui, principalmente que eu sou babá delas, pra mim é ótimo, porque eu não preciso caminhar até lá o centrinho pra comprar alguma coisa pra elas. E elas adoram comer um petisco, um refri, uma água. Pra mim é muito bom. Eu acho que é uma oportunidade das pessoas do local, né, trabalhar. Eu acho que é um conforto. Comodidade que os turistas não abrem mão. Mas o que muita gente não sabe é que boa parte desses quiosques está em áreas que pertencem à União, os chamados terrenos de marinha. Além de irregulares, as estruturas geram impactos ao patrimônio natural da região. Aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, a polêmica envolvendo quiosques na beira da praia já dura um bom tempo. Há 12 anos, um acordo firmado entre municípios da região e órgãos estaduais responsáveis pela preservação ambiental previa a substituição das estruturas fixas por outras móveis. A providência diminuiria os riscos causados à natureza. Mas em boa parte das praias gaúchas, a mudança nunca saiu do papel. O prazo para o cumprimento do acordo terminou em 2006. Nós passamos por décadas de desrespeito completo às questões ambientais do litoral. Isso é uma questão desde a década de 70, 60, enfim, que houve retiradas completas de dunas, seja para a construção de calçadões, de avenidas, ou nesse caso, que são espaços exclusivamente particulares, em que os donos de estabelecimentos comerciais estão numa posição muito privilegiada em relação aos outros quiosques. Problema que já foi mostrado aqui no Via Legal. No ano passado, contamos a história de Sidney, um dos comerciantes da praia de Torres.
Em 82, já era um deserto, não existia cômoros. E aí eu comecei a trabalhar ali na praia, vendendo saúde natural, nas caixas de isopor nas costas. E aí, como foi crescendo o movimento nos verão ali, naqueles anos, de 82, por aí fora, a gurizada do surf botaram fé em mim, como umas empresas de Porto Alegre, e pediram para me construir um quiosque na beira-mar. Mas, por uma determinação da justiça, Sidney chegou a fechar as portas. E ele não foi o único a ter problemas com a fiscalização. No balneário de Atlântida, a localização deste bar foi questionada pelo Ministério Público. O espaço foi construído sobre a faixa de dunas frontais, uma área de preservação permanente. Houve uma retirada do cordão de dunas frontais, justamente para fazer a instalação daquela estrutura de alvenaria, daquela edificação, para que pudesse ser instalado um bar, um restaurante, enfim, algo bem meio às dunas. O estabelecimento fica ao lado de um outro bar em situação irregular. Neste caso, os proprietários e a prefeitura de Xangri-Lá, que permitiu a permanência do negócio, foram denunciados à justiça. A decisão proibiu qualquer tipo de obras no local, mas permitiu que o espaço continuasse aberto. Os proprietários do bar não quiseram gravar entrevista. A prefeitura argumenta que o negócio existe há décadas e já faz parte do patrimônio turístico do balneário. São estabelecimentos que estão aqui consolidados há 50 anos, há mais de 50 anos no nosso município, né, que não vem tendo nenhum dano ambiental comprovado, né, e que hoje são ligados à rede de coletora de esgotos, respeitando todas as normas ambientais, e que para nós, né, além de ser um cartão postal aqui do nosso município, presta um grande trabalho à nossa população. Este procurador explica que fechar o cerco a construções irregulares no litoral norte do Rio Grande do Sul tem dois objetivos principais. Primeiro, obviamente, é recuperar aquele dano ambiental, né? Terminar o dano ambiental e recuperar a área, porque ela tem um interesse ambiental bem relevante. Em segundo lugar, é uma questão até de divulgação para as pessoas, para verem que a importância daquele ambiente ambiental, a relevância daquele espaço, o respeito que se deve ter àquele local. Um cuidado que recebe apoio até mesmo de quem busca comodidade. Eu mesmo sou muito favorável a esses quiosques aqui na beira da praia, desde que tenham cuidado também especial com eles, né? Para que não fique a praia deteriorada do estado que já está, que seja para melhorar e não para piorar. O Via Legal de hoje fica por aqui. Para rever essas reportagens e edições anteriores do programa, acesse nossos canais na internet. Eu volto na semana que vem com outras histórias que chegaram à Justiça Federal. Até lá!